Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Andrés Cruz, da Bolívia, morando aqui em Balneário agora, atualmente. E eu criei esse segmento agora que é Conhecendo Desconhecidos. Eu acho que as pessoas, há um poder naqueles que ninguém vê, que é inclusive um livro que eu estou escrevendo. Mas me acompanha nesse segmento, se inscreva, curte, deixa um comentário para você, deixa uma pergunta, deixa alguma ideia de algo que a gente pode fazer e eu vou ir postando assim que der, eu vou editando nos meus tempos livres e vem me acompanhando para ver e conhecer histórias de desconhecidos. Maria, você tá bem? Estou ótima, graças a Deus. Que bom. Hein, Maria? Me fala. O que é uma coisa que sua mãe ou seu pai te ensinou sem palavras? Sem palavras. Bom, uma coisa que eu sou muito, muito grata, né, aos meus pais, por eles terem indiretamente me ensinado a ter coragem, essa palavra, assim, coragem. Por quê, né? Muito também veio da minha mãe, ela é uma mulher, tem uma característica de uma mulher mais forte, uma mulher realmente que vai atrás daquilo que ela deseja. Meu pai também sempre apoiou e sempre incentivou, e eu posso te dizer que muitas das coisas assim que eu consegui hoje alcançar na minha vida, tanto profissional e até viver experiências, é porque eles sempre falaram: coragem, filha. Às vezes vai tropeçar, mas levanta que não, né? E segue, porque os tropeços fazem parte, mas tenha coragem. E isso eu não tenho como desvencilhar da perspectiva que eles me ensinaram e que foi um divisor de águas na minha vida, que é a questão da espiritualidade. Essas duas coisas? Essas duas coisas, porque uma está atrelada à outra. A coragem, que eu digo, ela está muito atrelada à fé. A fé de que existe algo maior, né, que é Deus, que é por meio, no caso, dentro do que eu acredito que é por meio de Jesus Cristo, a gente consegue avançar. Não que a gente não vá ter situações difíceis, adversas, mas essa coragem que nos faz experimentar coisas novas, essa coragem, por exemplo, contando, né, dentro da experiência que eu havia dito, quando eu fui morar na África do Sul, eu não sabia falar inglês, eu fui sozinha, eu tinha 20 anos. Quando eu estava no avião, eu vi os meus pais, e as pessoas falaram para os meus pais: meu Deus, vocês são muito corajosos, a tua filha está indo sozinha. E quando eu estava naquele avião, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Sozinha, 20 anos, não conheço ninguém, eu não sei nem quem vai estar me esperando lá, eu só sei que vai ter alguém com uma plaquinha Maria me esperando, né? E vai subir no carro. Mas assim, eu acho que essa coragem me fez vivenciar, né? E aí eu tenho muitas histórias que isso desencadeou na minha personalidade. Então eu acho que a coragem atrelada com a fé de que, né, desse relacionamento com Deus, de que Ele está com você, de que tá tudo bem, isso para mim realmente assim é um combo que eu sou muito grata, porque hoje eu me sinto uma pessoa muito mais leve, assim, de enfrentar algumas coisas, sabe? De ir, de não ter medo, sabe? Enfim, de viver, só vai. E teve, tipo assim, uma situação específica que você lembra que você falou: caraca, minha mãe é corajosa? Ou que você falou: caraca, meu pai... Na verdade, os meus pais são um pouco atípicos, né? A minha família é muito do esporte, então minha mãe, por exemplo, ela tem 64 anos, ela desce onda de stand-up, assim, Mentira. Né? De sup, sim. Por exemplo, agora meus pais se aposentaram. E eu aqui tudo sedentário. Meus pais Agora minha mãe, né, meus pais se aposentaram, meu pai vai fazer 65, minha mãe tem 64. Agora, semana passada, no vídeo do grupo da família, a minha mãe mostrando o voo que estava voando de parapente. Sério? Sim. Que loucura. Então, acho que essa bravura, essa coisa de chegar à vida e viver e apreciar, essa coragem de viver e se permitir viver, sabe? Isso para mim eu sou muito grata, porque isso me encoraja demais. E de realmente
apreciar, por exemplo, aqui. Se ela estivesse aqui, obrigada por esse céu, por esse mar, e apreciar as pequenas coisas, né? Eu acho que os meus pais, eles hoje têm uma vida confortável, mas é um confortável na simplicidade, né? Então, como por exemplo, ontem eu estava lá trabalhando freneticamente, aí eu fiquei pensando, né? Quem tá certo e quem tá errado? Claro que são momentos de vida distintos, mas eles lá, olha aí família, eles fazendo um churrasquinho o videozinho na praia, do grupo da família. No grupo da praia. Então assim, quer dizer, acho que essa coragem de viver, de se permitir, experimentar as coisas, né, saudáveis, a vida, isso é o que eu sou grata assim a eles, sabe? Oi, que interessante isso que você falou, que eles se permitem viver. Que eu acho interessante porque o que eu até te comentei agora há pouco, eu estou escrevendo um livro que chama A Vida Não Começa Quando Você Nasce. E é justamente sobre isso. Que eu acho que tem muitas pessoas que elas morrem aos 25, mas elas só são enterradas aos 75. Nossa. Tem gente que morre cedo, mas só é enterrada na idade de velhice. Sim. Então, eu acho interessante isso, como tem muita gente que você vê com 60, 70, que elas vivem. Vivem. E tem outras com 20, 30... que desistiram delas mesmas de viver. Que deixam de existir na essência, falando assim, de viver o lindo da vida. Então, eu acho muito interessante. Mas que lição top, hein, Maria? Que lição top. Eu acho que é muito importante isso. Você depois vai percebendo na idade adulta como essas coisinhas vão mudando. Vão mudando, sabe? Porque eu entendi que realmente a gente tá na nossa mão decidir como é que a gente vai querer enxergar a vida, sabe? Ou a gente aprecia os recursos que a gente tem hoje, e a gente é grato pelo que nós temos e somos hoje. Claro, não é para gerar um conformismo, tá bom, não. Eu acho que há uma certa desejo de melhorar, de avançar, isso é muito saudável. Mas eu acho que isso tem que estar atrelado à gratidão pelo que você já é e você já conquistou hoje. Porque se a ambição sem gratidão, ela se torna excessiva, se torna ganância. Agora, quando você tem essa ambição, mas você é grato pelo que você é e tem hoje, você evolui com os pilares consolidados, Pode repetir como é que é? A ambição sem gratidão? Sem gratidão é ganância. Né? Porque daí você só quer aquilo e você nunca é grato. Porque a ganância é o quê? Você querer algo porque você nunca está satisfeito com o que você tem hoje. Então você sempre vai querer mais e mais, e isso desperta a ganância. Agora a ambição move a gente, né? Desejos de querer mais, de evoluir, de crescer, isso é super saudável, mas nunca deixando de ser grato pelo aquilo que você conquistou e pelo que você é hoje, né? Caraca, isso é forte. Especialmente eu acho que aqui morando numa cidade tão rica financeiramente, eu acho que é louco porque eu acho, não sei se você, mas eu já tive momentos em que eu me perdi em ganhar, tem que fazer dinheiro, tem que crescer, tem que ganhar mais. E eu acho que é louco porque chega uma época que eu tava ganhando relativamente bem lá na Bolívia. Tipo assim, uma hora que eu queria, eu ia num restaurante que eu quisesse e comia. Então era bem tranquilo. Mas aí você percebe uma coisa interessante, que o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. Sim. Então o dinheiro ela pode te dar uma imagem falsa, algum objeto falso daquilo que verdadeiramente você busca por trás. Exato. Então você percebe que uma casa sem uma família vale muito menos do que um lugar simples. Sim. Mas com uma família dentro. Exatamente. As coisas que não se compram com dinheiro valem muito mais. Com certeza. E essa parte de ser ganancioso, de ter ambição, mas sem gratidão, eu acho que pode acabar fazendo com que a gente se perca, né? Se perca nessa vida que... Poxa, eu acho que o mais difícil, e eu acho que isso ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia, que a gente entender que com nós mesmos. Porque aquilo que a gente falou, de que às vezes a gente é muito duro com nós mesmos. Eu acho que uma das coisas que ajuda é entender que a gente está vivendo pela primeira vez, né? É verdade. É a nossa primeira vez e o importante é a gente sempre estar aberto para enxergar, diagnosticar coisas que às vezes não estão legais. Exato. E
trazer uma mudança de rota. Exatamente. Mas essa coragem e essa gratidão, eu acho que exatamente. muda, né? Quando você vê em pessoas que não tiveram a oportunidade dos pais ensinarem isso, você percebe como é... Percebe, e eu sou muito grata porque isso realmente faz, e a gente muitas vezes, nós somos engolidos às vezes, né, pelo um sistema mesmo, né, nós também sofremos influências disso, né, como você mencionou, de repente querer mais, do status, e tá tudo bem, desde que isso realmente não roube a sua paz, desde que isso não tire teu estado de gratidão pelo que você é. E às vezes, quando eu sinto, né, um exercício que eu faço, e eu aprendi isso muito até com os meus pais, né, quando às vezes eu tô com aquela ingratidão, aquela até murmuração, que a murmuração não agrada a Deus, né, porque quando a gente tá insatisfeito e reclama daquilo que nós temos e somos, pare e agradeça. E se a gente fizer um momento aqui, Andres, e é incrível como muda, a atmosfera muda. É só para e olha ao nosso redor. Aí você começa a olhar pequenas coisas, né? Olha o mar, olha os passarinhos, e você começa a agradecer. E é incrível como, quando você verbaliza a gratidão, Senhor, obrigada, Deus, porque eu tenho saúde, obrigada. E começa a agradecer porque eu consigo enxergar, obrigado porque eu consigo sentir, obrigado porque meus olhos estão contemplando isso. Quando você começa a agradecer, você vê que a tua energia muda e fala, caraca, tô me sentindo até melhor. Agora, bora avançar, porque a vida ainda não parou por aqui. E tá tudo bem, né? Então, acho que realmente a gente não pode esquecer da gente ser grato, porque a gratidão agrada muito a Deus e atrai coisas boas para nós, né? Sim. E sabia que, Maria, agora você falando isso, eu acho que uma das... Se eu tivesse um controle remoto para voltar um pouco atrás na vida, eu acho que isso seria uma das coisas que eu mudaria. Porque o meu contexto qual foi? 13 anos, desde 5 anos eu estudei numa escola americana lá, na minha cidade. Escola muito cara. Minha mãe ralou muito para me colocar lá. E meu pai também. O meu contexto era de pessoas que eram todas muito ricas financeiramente. E eu logo cedo chegava de volta das férias, cara, eu tinha 8, 9 anos, eu falava, o que é Disney? Todo mundo compartilhava onde voltou, né? Ah, eu fui pra Disney, eu fui pra Bahamas, eu fui pra Cancún. Aí eu fui aqui na cidade do lado, sabe? O que é isso aí? Aí eu fui me questionar e perceber que eu não estava na mesma realidade. E isso me tornou uma criança com muita ambição de crescer. Logo com 10 anos eu já perguntava para o meu tio, o que a gente pode fazer? Desde cedo comecei a trabalhar, comecei a pensar, comecei a me mover, aprender a vender. E uma das coisas que eu me arrependo é de não colocar naquela fórmula a gratidão e só deixar a ambição. Porque uma das coisas que eu lembro que eu aprendi depois de uma pancada, eu feri muito meu pai. Porque meus pais lutavam para eu estar no lugar que eu estava. Não era algo fácil. E eu hoje, sendo adulto, eu entendo como a vida é difícil. Colocar na escola, uma das escolas mais caras e tudo mais. Então isso fazia com que eles pudessem me colocar aqui, mas eles tinham que baixar um pouco o nível de vida deles. Então tinha um carrinho simples, aí eu ficava muito nervoso por isso. E eu julgava. E teve uma vez que eu cheguei, os 4 quarteirões, uma terça-feira de manhã, 7h30 da manhã, tava chegando e eu falei, pai, para o carro. Aí ele, o que foi? Aí ele parou na avenida, tava 2, 3 quarteirões entrando da avenida principal. Aí ele, o que foi? Ele falou, eu vou descer. Aí ele falou, por quê? Eu vou de a pé, me dá vergonha chegar nesse carro. E por muito tempo eu acho que eu julguei meu pai só por causa do dinheiro. E eu acho que se eu pudesse voltar, eu colocaria a gratidão naquela fórmula. Porque eu acho que quem é ganancioso não só se destrói, mas destrói aqueles que estão ao seu redor. Exatamente. Destrói aqueles que estão perto. Exato. E pessoas que, graças a Deus, estão ali por você e não pelo dinheiro. Então... isso é forte, mas isso é forte mesmo, né? Porque
A gente, às vezes, na adolescente até faz parte, não tem essa maturidade, mas se pudesse trazer essa maturidade, essa consciência, eu diria até, né? E entender, isso ressignificaria muita coisa. Mas, tudo bem, o importante é que nunca é tarde para a gente ter essa consciência, esse despertar, né? Para a gratidão, esse despertar. E eu acho que esse encorajamento, porque nós mesmos, se a gente não se policiar, acontece. Daqui a pouco a gente está tão focado em querer, em ter, em ser, e deixa de agradecer, né? Então acho que a fórmula é isso. Que queira, sonhe, não tem nenhum problema, mas seja grato, né? E isso eu acho que é uma combinação que realmente traz alegria e te move para uma direção correta, né? Verdade. Isso aí. Maria, eu amei ter esse papo contigo. Foi muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Continue fazendo isso, sabe? Eu acho que são oportunidades. A gente sai daqui muito mais até reflexivo. São coisas que a gente fala, caramba, verdade. E acho que esses momentos de pensar e fazer, internalizar, elas realmente edificam muito. Deus te abençoe. Amém. E que dê muito certo aí tudo que tem pela frente. Amém. Muito obrigado, Maria. Valeu. Deus te abençoe, tá? Amém.